A graça e a paz, meus amados, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem, não é? Estamos aqui mais uma vez para ministrarmos hoje a lição número 11 da nossa segunda revista, né, referente ao segundo trimestre de 2020, que tem por tema central a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É uma revista que teve por base a carta que Paulo escreveu aos Efésios, uma carta que apresenta 6 capítulos, não é? E hoje estamos na lição número 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Eu queria dizer para você que nós temos todas as outras lições anteriores, não é? Disponíveis no nosso canal, e você pode acessá-las para contextualizar, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, se apanhar, né, das ministrações do que foi comentado em relação às lições anteriores, tá certo? Lembrando que este material que nós utilizamos aqui como apoio é um material que foi desenvolvido pela EBD Panorama, disponibilizado na internet para download, e isso tem auxiliado muito o trabalho aqui dos professores de escola dominical neste período de confinamento, neste período de pandemia. Está aí a nossa lição número 11, como eu falei, não é? E desde já eu queria compartilhar com vocês, antes de iniciarmos a ministração da nossa lição, que essa é mais uma lição que vai fazer com que o cristão ele se alinhe, né, aos propósitos do plano de salvação de Cristo. Só lembrando, não é, bem rapidamente, hoje eu não vou me demorar na ministração, mas eu queria apenas citar os pontos das outras lições para você entender qual o objetivo de Paulo na pregação, na disseminação do Evangelho de salvação, do plano de salvação para aqueles amados da cidade de Éfeso. Então, o primeiro ponto, Paulo pregou com autoridade e poder do Espírito Santo aos gentios de Éfeso, uma cidade marcada pela idolatria. O ponto 2, Paulo apresentou o plano de salvação aos gentios por meio de Cristo, que é o cabeça, e a igreja, o corpo. Paulo revelou o mistério da unidade, onde Cristo une judeus e gentios através da instituição de um novo plano, um novo modelo de homem salvo, e isto independe de qualquer estereótipo humano, nacionalidade, cultura, língua. O ponto 4, Paulo alerta sobre a importância da oração. O 5, Paulo instigou os efésios ao amadurecimento espiritual através da busca pelo relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo, enfatizando que ouvir a palavra do Evangelho é importante, mas que a experiência pessoal de poder sobrenatural dada pelo Espírito é o que fará com que você e eu não nos deixemos levar pelas falsas doutrinas. Paulo também nos ensinou, né, ensinou ao povo daquela cidade de Éfeso, e nos ensina que a primeira igreja somos nós. Somos templo e morada do Espírito Santo. Que primeiramente o nosso templo deve ter o Espírito Santo morando nele, para que possamos assim, reunidos num templo institucionalizado, não é? Nos reunirmos para compartilharmos poder e receber bênçãos através da comunhão com os outros irmãos. Paulo também revelou que Cristo é a pedra angular e o Evangelho dos Apóstolos é o alicerce desse templo, desse meu templo, desse templo que há em você também, tá certo? Paulo descreveu sobre a eficácia da intercessão para o fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. O ponto 9, que foi na aula passada, Paulo revelou o grande amor de Deus como princípio basilar através, claro, do envio do seu Filho Jesus Cristo, e atenta, né, Paulo, no caso, atentou aquele povo e nos atenta também para que glorifiquemos ao Pai em tudo através de Jesus Cristo.
Na lição de hoje, Paulo descreve os atributos da unidade da fé, a partir do princípio basilar, que foi o amor de Deus, que é um amor incomensurável, é um amor sem medidas. Nós falávamos na lição anterior que se nós temos como parâmetro um grande amor como sendo um amor de uma mãe para com um filho, imagina o amor de Deus, que é muitas vezes mais do que o amor que uma mãe tem por um filho. Não é? Então, a partir do princípio basilar, que é o amor de Deus, né, a humildade, a mansidão e a longanimidade são frutos do Espírito que devem compor a árvore do cristão, que devem estar presentes, que eu e você, como árvore, devemos mostrar, né, esses frutos. Esses frutos, sim, eles têm que brotar, eles têm que aparecer nos galhos, nos meus galhos. Né? Assim, que é como diz que toda árvore tem que dar frutos. A árvore que não dá fruto deverá ser cortada e lançada no fogo. Por isso, da profundidade, não é, desta lição de hoje, inclusive para quem vai ministrar, porque ela vai citar esses 3 frutos do Espírito. Claro, ninguém logo quando se converte, né, se converte ao cristianismo, que adota Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, provavelmente não tem esses frutos logo de imediato. Esses frutos fazem parte de uma construção, de um amadurecimento dentro do próprio Evangelho. Não é? Mas o problema, que inclusive a lição vai atentar para isso, são cristãos que estão há muito tempo da igreja, nas igrejas institucionalizadas, e que não conseguem, não é, apresentar esses três princípios, não é? Esses 3 atributos, o princípio seria o basilar, seria o amor, esses 3 atributos que são frutos do Espírito Santo. Inclusive, também na nossa lição, nós vamos ver que além desses 3 existem outros, que tem como referência, por exemplo, lá o livro de Gálatas, né? A carta que Paulo também escreveu aos Gálatas, mostrando quais são os frutos que devem estar presentes nessa árvore, que devem estar presentes em mim e em você. Se eles ainda estão verdinhos, não importa, mas pelo menos quem observa a árvore está vendo que a árvore está se esforçando para dar esse fruto, para que esse fruto de fato amadureça. O que não pode é uma pessoa, principalmente aqueles que estão observando o meu e o seu testemunho, olhar para nós como árvores e não ver nada de diferente. Nada de diferente, então tem alguma coisa errada, não é? Então, vamos nos remeter à nossa lição de hoje, tá certo? E iniciarmos, sem mais delongas, para percebermos. O que eu estava só mencionando novamente, desculpe se estou sendo redundante, mas é a responsabilidade também de quem vai ministrar essa lição. Não só para você que vai escutar, que vai refletir, que vai dar também, que vai estudar, mas essa pessoa que vai passar para você, ela tem que fazer de tudo para vivenciar essas experiências. Porque essa palavra que está sendo falada agora, tá certo? O Espírito Santo se apropria de mim porque eu dei espaço e estou lutando e já fiz muito, viu? Quando fui estudando essa lição, estava percebendo que o quanto Deus já fez na minha vida. Inclusive, quando chegarmos lá em longanimidade, né, que eu não sabia que o que já havia acontecido, por exemplo, na minha vida como testemunho de vida, que aquilo se enquadra como longanimidade. Eu não sabia nem que existia uma nomenclatura para isso e fiquei muito feliz. Então, a pessoa que vai pregar, não é, que vai ministrar essa aula numa escola dominical, ela tem que estar muito atenta, porque tem muita gente aqui que vai falar de perdão, de paciência, domínio próprio, e são pessoas que vão estar à frente de uma turma, não é? E se essa turma, ou alguém dessa turma, perceber que o que esse professor de escola bíblica está ministrando não é o que ele vive, cadê a coerência? Vai terminar colocando a palavra do Senhor, não é?
numa situação vexatória, né? Quer dizer, o que ele prega não vive, não é? Então, essa lição, ela exige mais também por conta disso. Amém? Então vamos dar início de fato à nossa lição, que tem a leitura bíblica em classe a partir de duas passagens, né? A primeira na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 4, e a segunda que nós vamos ler também se encontra uma referência lá na carta também aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 12. Se você não estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura aqui em tela, amém? Mas lembre-se, nós temos tocado nesse ponto da importância de você ler e estudar a sua Bíblia, ainda que não seja a Bíblia física, baixe o aplicativo, o QR Code. O QR Code encontra-se aqui de um dos aplicativos que inclusive também nós utilizamos, amém? Baixe e não demore. O meu povo erra por falta de entendimento, por falta de estudo, por falta de aprofundamento na palavra. Então a leitura diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, isso é Paulo dizendo, né? Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. A leitura continua lá em Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 12, que diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos. Amém? Eu só queria repetir esse versículo 10, não é, que ele vem exatamente atestar, fundamentar aquilo que nós estávamos dizendo antes, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Aí vem, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Que maravilha, não é? O texto áureo da nossa lição se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. A verdade prática diz que a unidade na igreja, a unidade, todos, né, andando conforme andando conforme um único objetivo, né, isso seria a unidade, depende de que os crentes evidenciem no cotidiano. Aí vem, no cotidiano somente dentro da igreja? Não, meu irmão. Não é o cotidiano só dentro da igreja, não. Também andamos falando muito nisso nas lições anteriores a esta. Porque é muito fácil dar testemunho dentro da igreja. E olha que nem dentro da igreja tem muitos cristãos que, infelizmente, não estão conseguindo dar esse testemunho. Mas o que ele diz aqui, na nossa verdade prática, é que nós precisamos evidenciar no nosso cotidiano, no nosso trabalho, fora do trabalho, em consultório médico, em sala de aula, seja onde for, a humildade
a mansidão e a longanimidade. Mais à frente ele vai dizer que nós precisamos evidenciar isso e que é impossível a um homem comum, um homem que não alcançou, né, misericórdia de Cristo, que não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, apresentar esses atributos. Porque esses atributos, quando a gente for ver o conceito de cada um mais à frente, tá certo? É impossível que um homem que não tenha se arrependido, que não tenha deixado para trás a sua vida pregressa, não é? Externe, né? Mostre de fato esses atributos na sua vida cotidiana, porque é praticamente impossível. Inclusive, nós vamos ver mais à frente que a humildade para o povo pagão, não é? Ela é um atributo de fraqueza na concepção dos pagãos, por exemplo, de quem não tem Cristo. Mas vamos chegar lá, amém? Vamos mais à frente. Então, os tópicos desta lição: tópico 1, para haver unidade é preciso humildade. Aí ele tem 3 subtópicos: o modo digno do viver cristão, a humildade e a verdadeira humildade. O tópico 2, para haver unidade é preciso mansidão. Tem 4 subtópicos: mansidão, um fruto do Espírito. O subtópico 2, grandes exemplos de mansidão que pode ser visto, né, que foram vistos em Moisés e Jesus. O subtópico 3, a verdadeira mansidão. O subtópico 4, mansidão pressupõe conciliação. O tópico 3, o último tópico da lição: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. 3 subtópicos dentro desse terceiro tópico: longanimidade, um fruto do Espírito, suportando uns aos outros, e o perdão como premissa do amor. Então, meus amados, nós veremos nessa lição de Efésios 4 que o apóstolo Paulo enfatiza a necessidade da unidade dos crentes. Humildade, mansidão, longanimidade são as virtudes fundamentais que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então ele diz também que independente do tempo de caminhada cristã, é imprescindível rememorar que, além da importância dos dons espirituais e ministeriais para a edificação da igreja, está o fruto do Espírito Santo manifesto por cada crente. E isso, por exemplo, lá na carta acho que foi a igreja de Corinto, não é? Inclusive, muitos daquela igreja estava com problema porque ela se achava tão santificada pelo fato de ter os dons do Espírito Santo presentes, dons de revelação, essas outras coisas, que passaram a não apresentar, por exemplo, a deixar de lado os frutos, né? E começou um grande problema dentro da igreja, porque eles achavam que não bastava você demonstrar ou externar esses frutos, essa transformação, porque esses frutos nada mais são do que uma transformação, de fato, na sua integridade, no seu comportamento. Quem era grosso passou a ser manso, né? Quem não tinha domínio próprio, né, passa agora como diz na linguagem do mundo, a contar até 100 antes de tomar uma decisão. Tomar até 100 aqui, para nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, é ter calma, respirar fundo, pedir discernimento e orientação do Espírito Santo, não é? Quantas outras situações, quem foi humilhado não aguentava uma humilhação, seja ela de que amplitude ou não, mas não aguentava ser humilde, como diz a história, não levava desaforo para casa. E hoje, abriram mão disso tudo porque entenderam que a palavra do Senhor exige isso, não é? Então, ele ainda diz assim: os dons, por mais relevantes que sejam, necessitam estar acompanhados de um caráter transformado,
impregnado das características do Mestre Jesus Cristo. Isso também nos remete a uma situação bem interessante, porque, infelizmente, o joio está dentro da igreja, está misturado com o trigo. E aí é outro assunto que há uma profundidade, mas eu queria dizer assim, fulano de tal, às vezes as pessoas que ainda estão começando a caminhada, observam um determinado irmão revelando, né, dons de revelação, de profecia, aquela coisa dentro da igreja, e também percebem que fora dela ou até dentro da igreja, esse irmão, né, ele não acompanha na vida dele, na prática dele, no perfil dele, na conduta dele, esses frutos que são exigidos, e como a própria leitura diz aqui, que são características do Mestre Jesus Cristo. O Mestre Jesus Cristo, que é aquele que a gente deve seguir e tomar como modelo, inclusive nas situações que colocarem a gente em questão, você deve sempre perguntar assim, como é que Jesus Cristo se apresentaria, resolveria, né, se colocaria diante dessa situação que está sendo proposta para mim? Porque nós temos que ser a imagem dele. Então, o que ele diz aqui é que aí pega um irmão com revelação, com não sei o quê, e aquele irmão que está crescendo, que tomou aquela representação, aquela pessoa como modelo, vai ter uma falsa percepção de que não precisa de fato ser transformado em Cristo, não é? Para se obter poder espiritual, né? Essa coisa magnífica do sobrenatural. E quando eu falei que isso é complicado e não caberia aqui porque exige uma outra ministração, eu digo assim, porque infelizmente existem pessoas que o adversário se apropria, e a gente sabe que na palavra de Deus diz que o adversário ele usa também das mesmas ferramentas, dos mesmos dons para enganar o povo. Então, só lendo novamente, olha, os dons, por mais relevantes que sejam, necessitam estar acompanhados de um caráter transformado. Eu hoje, depois de muito estudar e muito amadurecer, quando eu vejo que uma pessoa se levantou para me dar uma revelação, eu escuto, porque eu não vou rebater. Mas se eu souber que aquela pessoa, se eu já conhecer e vejo que aquela pessoa não está perfeita diante de Deus, né, que não busca melhorar, certo? Que não busca amadurecer, eu particularmente não tomo aquela revelação, aquela mensagem profética como vida do Espírito Santo. Não vou tocar não, mas eu preciso entender que a palavra de Deus é coerente. As duas situações têm que casar. Dons espirituais são importantíssimos. E como é maravilhoso e gratificante para aquele vaso, para você, né, perceber que Deus está ali usando. Isso é até como uma forma de dizer assim, meu Deus, eu pelo menos tenho esse parâmetro para mim. Quando eu percebo, tenho um feedback de que, de fato, o Espírito Santo me usou, aquilo me alegra, porque quer dizer, todo o esforço que eu estou fazendo na caminhada está dando certo. E aquilo é como que fosse um incentivador para que eu continue, que eu persevere, que eu insista de fato, que eu coloque a minha fé em prática naquilo que eu estou lendo e que eu estou pregando. Agora, eu ter dom de revelação e no final, no mundo, não levar desaforo para casa, não, porque ninguém pisa nos meus calos, não. Misericórdia, irmão. Se você pensa assim, que essa palavra, ela, né, te convence através do Espírito Santo, que é o que essa ministração está dizendo aqui, que é o que a revista da CPAD, a qual nós tomamos como referência, é o que ela nos traz. Tá certo? Então, enfocaremos nessa lição a humildade, a mansidão e longanimidade, tais virtudes na coletividade,
se toda a igreja estiver focada em trabalhar e em desenvolver estes frutos, em ter esses frutos, ele vai dizer aqui que na coletividade reverbera uma convivência madura, pacífica e com legítima unidade do seu corpo, do corpo de quem? De Cristo. Nós somos o corpo, a igreja é o corpo e ele é o cabeça. Então, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Nós temos que estar nesse mesmo objetivo. Por isso que a importância da escola bíblica dominical. E, infelizmente, muitos não dão essa importância. Porque, por vezes, dentro da administração, dentro de um culto normal, um culto de família, muitas vezes não dá tempo de se deter, né? de detalhar essas situações. Por isso que existem cultos com objetivos e finalidades peculiares. E se o cristão bem soubesse, ele não perdia nenhum e nem classificaria a escola dominical é mais importante do que o culto da família, o culto de doutrina é mais importante do que todos os cultos. Não, cada um tem a sua importância e é a minha e a sua obrigação continuarmos amadurecendo e estudando a palavra de Deus. E ele diz que isso levam, que essas situações, esses atributos levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então, ainda só mencionando, que é a história das transformações, que a gente se deteve um tanto em falar, né, que os dons, por mais relevantes que sejam, necessitam estar acompanhados de um caráter transformado, impregnado das características do Mestre Jesus. Esses frutos estão lá em Gálatas 5, 16, 23. O fruto do Espírito, você precisa demonstrar caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Todos esses frutos precisam estar presentes na minha árvore, nesta árvore que sou eu, nesta árvore que é você. As pessoas precisam observar isso. É mudança. Arrependimento chama-se, está vinculado à mudança de comportamento. Como é que o senhor se diz arrependido e continua com essas práticas agora aqui da carne? Ó? Vamos voltar aqui para vocês verem. Ó. As obras da carne, que continuam com adultério, com prostituição. Eu conheci um casal, que infelizmente hoje está separado, tá certo? Eram de igreja, de estar de domingo a domingo na igreja, na missa, em tudo lá, mas permanecia no adultério, no desejo, no desejo de outra mulher, de outro homem, né? A impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, homicídios e bebedices. Eu digo isso porque eu também era viciado na cachaça. Não é? Então, é a diferença que muitos falam quando mencionam a história da nossa diferença dos evangélicos, né? Ou pelo menos da maioria, porque tanta coisa, infelizmente, também tem mudado, da prática de alguns católicos, porque existem católicos que, de fato, mudam de vida, entendem isso e, de fato, são transformados, né? Mas, infelizmente, nós sabemos que a maioria, para não dizer todos, é sempre complicado generalizar, a maioria passa a mão na cabeça dos católicos. A maioria daqueles que são responsáveis, né, pela propagação do evangelho, pela mensagem de salvação, passa a mão. Misturam o sagrado com o profano em cerimônias, em rituais tidos por eles de agradecimento a alguma coisa, misturam o sagrado com o profano, né? Propagam e estimulam a bebedice, né? a prostituição. Existe, eu não estou falando para quem não conhece, não. Tá certo? Para quem não sabe, para quem não quer entender o que eu estou falando, procure, né, perceber em algumas práticas, infelizmente, daqueles que também professam Cristo também como Salvador, que passam mão na cabeça e não observam, né, os frutos, as obras da carne que precisam ser substituídas pelos frutos do Espírito Santo. Aí, é bem didático isso. É bem didático.
Pessoa que pegar essa aula ou pegar esse slide na internet e ver, se você comete adultério, seja da forma como seja, se você não necessariamente é preciso ser uma prostituta, né, para cair em prostituição, para se enquadrar de fato em prostituição, não é? Se você se enquadra nessas obras da carne, cuide em deixá-las, que eu sei que muitas delas é difícil, principalmente os vícios. Tive vício de bebida, tive vício de cigarro, primeiro foi de cigarro. Quando deixei de fumar, né, que pensei que estava livre do cigarro, fui substituindo sem querer, socialmente, porque era socialmente aceita a bebida, não percebi que estava começando a beber todo dia, enquanto comemorava por estar deixando de fumar, estava entrando outro vício. E esse vício da bebida foi difícil. Me tornei um alcoólatra dependente mesmo. Todo dia tinha que beber, né? E vendo minha vida, meu casamento sendo destruído, isso foi só Jesus, viu? Só o Espírito Santo para me dar graça. Amém? Mas vamos dar seguimento. Nós temos o primeiro ponto. Para haver unidade, é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. A nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo. Não é? O andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Humildade. 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 Já entrou na igreja e alguém já olhou atravessado para você? Dentro da igreja mesmo. A escola bíblica serve para isso. Tem que estar botando nada para debaixo do tapete, não. Pessoas que chegam e olham assim, às vezes dá até um sorrisinho assim para dizer que deu, né? Mas te olham, pessoas que não são humildes, que não desenvolveram empatia, eu até digo que eu chamo empatia espiritual. Né? Não sei o que os teóricos aí, os autores que falam sobre empatia, por exemplo, no ambiente de trabalho, estão mencionando a respeito dessa condição que eu falo, empatia espiritual. Mas muitos não acolhem. Você chega na igreja, às vezes você é um novo convertido, sente o chamado de Deus ali, pensa que vai congregar, começa a congregar naquela igreja e não consegue ser acolhido, ser incluído, né, com os outros irmãos, ditos irmãos, porque a minha condição muitas vezes é incompatível com a condição de vida, né? Minhas roupas não estão no mesmo nível, né? O meu poder aquisitivo é diferente do poder aquisitivo dos demais irmãos e é complicado. Coloquei a televisãozinha aí para nortear enquanto nós ministramos aqui a palavra. Então, humildade, meus irmãos. Humildade está diretamente relacionado com o nível de unidade que eu e você tem com Deus e com os irmãos. Pessoa humilde, não é? Ela entendeu que todas as coisas que ela, porventura, tem ou teve, né, ou tinha, tudo aquilo foi vaidade. E que, de fato, esse novo posicionamento, né, esse novo atributo, ele precisa estar presente na minha condição, se eu sou, de fato, transformado. Não é? Vamos dar seguimento na nossa lição? Aí vem o subtópico 2, a humildade. Na vida de Cristo, a humildade aparece como virtude. Não teve, né? O próprio Jesus não teve
por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele veio com todo o poder dado de Deus, mas sabia que não era o Pai. Apesar do Pai ter dado todas as condições a ele para que ele viesse e se fizesse como nós, ele sabia que não era o Pai. E mostrou, né, na Bíblia por inúmeras vezes que mesmo com o poder de operar milagres, né, e realizar maravilhas, em nenhum momento Jesus Cristo se colocou num andar, né, ou num pedestal, ou numa condição que fizesse com que ele fosse maior. Porém, nós sabemos que ele sim é o maior, ele é o Pai, é o Espírito Santo, mas ele se colocou numa condição de igualdade para de fato revelar, rasgar esse véu que infelizmente ainda insiste em existir, né? De que é fácil, o plano de salvação é possível, basta você querer entender e tirar aquilo que ainda, né, faz com que você não consiga perceber o quão é simples você hoje sair agraciado e salvo. Aleluia, não é? Continuemos a andar na contramão deste mundo. Continuemos a andar na contramão deste mundo. Aqui ainda na lição, né, nesse subtópico, exatamente vai falar aqui o que eu falei no início. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Os povos pagãos, e hoje ainda é assim. Deixa de ser besta, Emiliano. Deixa de ser besta, mulher. Esse caba não merece não, essa pessoa aí não merece não. Você não está fazendo para ele não, meu irmão. Você está fazendo para aquele que nos deu essa condição de fé, de salvação real, de nos acompanhar, de ser provedor. É por isso que a gente faz. É por isso que a gente faz por ele, para entender que eu preciso mudar, eu preciso ser outra pessoa, eu preciso ser transformado e eu preciso mostrar a minha transformação. Eu preciso revelar Cristo às pessoas pelo meu testemunho, pelo que Deus de fato realmente operou, como Ele operou e opera na minha vida. Amém? O ponto 3, a verdadeira humildade. A verdadeira humildade coopera para a harmonia dos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. A humildade é produzida pelo Espírito Santo que habita no crente. A pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância e favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Aí nós colocávamos aqui que a humildade é muito maior que um valor moral ou um princípio ético nessa condição, né, que o estudo bíblico nos coloca. Se ele diz que não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme, então é impossível você demonstrar humildade, de fato que a humildade faça parte dos seus hábitos recorrentes na vida, se não for pela transformação do Espírito. Porque aqueles que não têm o Espírito Santo podem até demonstrar uma humildade esporadicamente, em ações esporádicas. Uma vez na vida eu fui humilde, né? Uma vez na vida eu não fui egoísta. Uma vez na vida eu não fui arrogante. Mas não é uma vez na vida. Não é uma vez na vida. Você tem que ser humilde todos os dias. Você tem que
mostrar de fato a sua humildade, a transformação de vida todos os dias. Não são em ações esporádicas. Não são. Amém? Vamos dar seguimento? A síntese do tópico 1, né, diz que a virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Glória a Deus. O tópico 2 da nossa lição, para haver unidade é preciso mansidão, nos diz que a mansidão é um estado que deriva da humildade. Então, é como que fosse uma consequência. Se a mansidão deriva da humildade, então é impossível ser manso se não for humilde. Você está me entendendo? Ele diz o seguinte: se a mansidão é um estado que deriva da humildade, então se eu não for humilde, eu não posso ser manso. É impossível ser manso sem, de fato, ser humilde. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Aí, como diz aqui que está no slide, que você está visualizando, a palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e o quê? E o quê? E o quê? Paciência. Paciência, meus amados. Paciência. Amém? Subtópico ainda diz aqui, ó, ainda no subtópico 1, nós precisamos tomar nota de quê? Que humildade é o quê? O que é que nós vimos sobre humildade? A qualidade de quem age com simplicidade, sem arrogância, prepotência ou soberba e reconhece as suas próprias limitações. Amém? Então, como a mansidão deriva da humildade, a mansidão, moderação nas ações, bom trato com o próximo e ausência de precipitação. Amém? Subtópico 2 agora, grandes exemplos de mansidão. Moisés e Jesus Cristo. Ele diz aqui que na situação, né, na condição que a lição apresenta em relação a Moisés, ele diz que essa reputação em relação a Moisés, claro que é o que eu estou falando, se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Está lá em Números 12, 1, 2. É uma passagem que o próprio Moisés né, com esse quadro de humildade e mansidão, ele não resolve o problema que foi levantado por Arão e Miriam, salvo engano, né, quando começaram a trazer alguns questionamentos, sabe, que poderiam mexer com o meu ego, pelo fato de que ele ali estava numa posição ali de representante de Deus, né, para com o povo do Egito. E Moisés mostrou uma mansidão muito grande porque ele sabia que Deus ia resolver aquilo para ele. Aguentou calado. E Deus resolveu mesmo. Se você ler essa passagem aí mais na frente, Deus tanto resolveu, e Moisés, não estou dizendo assim, Moisés não pediu praga para ninguém não, viu? Mas disse que Deus, como se diz assim, chamou os dois para a conversa e acometeu Miriam com uma lepra. Certo? Acometeu Miriam com uma lepra e o Moisés era tão humilde e manso que pediu em oração para que Deus depois viesse a curá-la. Isso é que é uma pessoa transformada, meu irmão. A gente vai chegar no próprio Jesus, que aí é mais, vamos dizer assim, pelos fatos, já você e eu já temos assistido vários filmes, história da crucificação, a vida, né? A vida e morte de Jesus Cristo, registrado em documentários e em filmes, você vai ver quantas vezes Jesus não foi humilhado e nenhuma vez retrucou
ou bateu boca com alguém, não é? Mas para se justificar. E eu e você, muitas vezes, não temos dado a outra face para bater, não. Ter pisado nos calos, né? Muita gente talvez tenha dito que eu ou você não somos nada, e não esperamos pelo julgamento de Deus, né? Para Deus de fato resolver aquilo para mim e para você. Se estamos no caminho dele, se temos um Deus, se temos um Senhor, um advogado que seria o Jesus Cristo como nosso protetor, aquele que de fato ela pede por nós, né? Se estamos no caminho, se ele percebe que estamos no caminho, estamos nos esforçando, então deixa quem quiser falar que fale, meu irmão. Depois o Senhor vai resolver isso para mim, né? E essas pessoas aí que julgaram, ainda que não sejam cristãs, e tem gente cristã que infelizmente faz isso, né? Infelizmente faz isso, dá lugar e faz isso, né? Que se resolva com o Pai, tá certo? Já ele diz aqui que na mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Depois que cansamos em revidar, dizemos, não é, que quem nos justificará? É muito ruim e amargo. Aí já falo como cristão, né? Como uma pessoa que está lutando nessa transformação de vida, esse amadurecimento. Nós não desenvolvermos esse autocontrole, domínio próprio, essa mansidão, e retrucar alguém, né, no momento de calor ali, das emoções, e depois que a situação foi criada, né, eu lá rebati, foi o bate-boca maior do mundo, aí eu vou lá e pedir a Deus perdão, tem que pedir mesmo, errei, né? Mas olha mesmo que situação, eu não confiei que Jesus Cristo iria me justificar, eu não dei. Não é fácil, não é fácil. Tem pessoas que já vi várias pessoas dentro da igreja dizer, olha, eu faço, sou boa, mas não piso nos meus calos, não. Não é assim, não. Não, irmão, mas você não sabe. Sei mesmo, não. Eu nem queria estar na sua condição, não. A única coisa que eu sei que eu preciso dizer a você é que eu e você precisamos desenvolver o autocontrole quando somos injustamente caluniados. E não podemos ficar muito cara feia, não, viu? Porque a expressão também fala. A outra pessoa precisa ver Deus em mim, tá certo? E entender que aquele meu olhar não é como se fosse no mundo lá fora, dizer assim, tá certo, bichinho, lá fora eu te pego. Lá fora a gente acerta as contas, só com o olho assim. Cuidado, irmão. Cuidado. Vamos vigiar. O próximo ponto diz que, o ponto subtópico 3, a verdadeira mansidão. Aí vem agora as qualidades, o que é que a gente precisa apresentar em relação a isso. Aí agora ficou bem fácil de entendermos o que de fato precisamos fazer para obtermos essa mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar durante a perseguição. Muita gente abandonando o barco, na hora que a prova chega, vamos ver mesmo se ele está dando fruto. A primeira coisa é abandonar o barco, né? Começa a falhar com as obrigações, né? Com as coisas da igreja, certo? 2, a pessoa que apresenta essa virtude não revidam os maus tratos sofridos, né? Apresenta a Deus. Senhor, tu tá vendo o que estão falando de mim? E aí? Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu faço de tudo, né, para que eu possa, de fato, refletir
o teu rosto, né? O teu brilho, ser sal. Tu sabes que eu não sou assim. Isso deve ter sido o adversário que se levantou. Senhor, intercede aí por mim, me advoga aí, né? Porque a situação não tá fácil, não. Terceiro, não se apressam a emitir juízo. Lá em Romanos 12, 17, 19 também tem uma referência em relação a isso. 4. Não cedem a provocações nem dão espaços para, eita, chegou, ressentimentos. É difícil, irmão. Por isso que não é fácil no sentido de, como dizer assim, para você fazer parte do plano de salvação é fácil. Aceite apenas Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. O mais, Ele vai nos ajudar. E é por isso que Ele está nos ajudando, porque no momento em que o Espírito Santo traz primeiramente a pessoa que elaborou essa lição e depois capacita os professores de escola dominical para estar, de fato, passando o conteúdo da lição, então ele está avisando, então ele está te esforçando, ele está te capacitando, ele está mostrando a coisa antes de acontecer. Porque vai acontecer, principalmente no mundo, nessa situação de mundo que a gente vive, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, vai chegar o momento de você colocar, de você apresentar esse fruto, se de fato você já tem humildade e se tem mansidão. Vai chegar o momento, nem se preocupe, vai chegar. Tá certo? E eu e você precisa estar atento. Na hora que chegar o calor da coisa, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda. E ainda que não, nem, né? E ainda que seja um pensamento. Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, Senhor Jesus, vem cá, vem cá, vem cá. E respira. Respira, 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 para não entrar no calor do vento, né, no calor da tempestade, no calor dos acontecimentos, né, e que na verdade estão ali para forçar-nos a pecar. Tá certo? Vamos adiantar, nossa lição já está com 52 minutos. O subtópico 4 do ponto 2, mansidão pressupõe conciliação. A pessoa com virtude de mansidão tem uma postura equilibrada diante de situações adversas. Tem lá também uma referência em 1 Pedro 2,23. A pessoa transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes da igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. E o interessante aqui é que esse atributo, na verdade, ele está falando aqui de conciliação e não de reconciliação. Tá certo? Então, é na hora que a coisa acontece, você apresentar o espírito de paz, de paz com todos, tentar contornar a situação ali. É como eu digo, de que forma, Jesus, de que forma tu resolveria esse problema que está me aparecendo aqui agora? Tá certo? De forma conciliadora, porque a reconciliação, tá certo? Ela infelizmente vai ter que ser feita, tá certo? Quando a conciliação é falha. Aí quando um ficou com raiva do outro, quando um tá vendo que está andando na mesma calçada, passa para outra, e isso não pode, principalmente com os próprios irmãos da fé, né? Não pode não. Aí sim, aí vai ter que buscar a reconciliação. O que ele fala aqui, o que ele antecede aqui é a conciliação. É antes que as coisas cheguem a um patamar de litígio, por exemplo. Não é para se chegar no litígio, não. O domínio próprio, a preparação, o entendimento, a humildade, né, faz com que eu abra mão daquilo que eu, né, muitas vezes, eu abro mão de mim em busca da paz e do amor, que é muito maior, que é princípio basilar de Deus. Esse princípio basilar, ele tem que estar acima de tudo, das minhas vontades, dos meus quereres.
né? Das minhas concepções. É difícil, é difícil. Desde o início eu vou dizendo, é difícil, mas precisamos ser assim. Por isso que é mais fácil eu mostrar, né? Eu externar os frutos da carne, aquele monte lá de bebedeira, prostituição, adultério, do que os frutos do Espírito, porque os frutos do Espírito, eles vão na contramão, eles vão bater, ó, com aquilo da carne. Ele vai ser contrário. E a briga espiritual não é da carne contra o Espírito? Não é? Você não já ouviu falar, mais cedo ou mais tarde, alguém falando isso, que a luta é a carne contra o Espírito? E o Espírito tem que prevalecer. E como é que vai prevalecer? Se eu não me esforço, das vezes que as coisas acontecem, de resolver da forma como Jesus Cristo resolveria. Esperar a coisa chegar num momento de litígio, de intriga, vai ser mais difícil. E principalmente se você não tiver a oportunidade de rever isso. A pessoa morrer intrigada de você, por exemplo. Ei, e agora, hein? Eu prefiro ir por aqui. Vai chegar em longanimidade, eu vou poder falar um pouquinho da situação que ocorreu. E eu nem sabia que isso era ser longânimo. Mas vamos seguir? Síntese do tópico 2, né, da mansidão. A mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Ninguém consegue ser manso, né, ter esse atributo, se ele não vier de fato dado pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Aí vem aqui, ó, perfis das pessoas na igreja. Nós vamos entrar agora no ponto 3, né? Que para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Mas antes, ele diz assim, ó, que há hoje na igreja pessoas mais sanguíneas. Aí eu digo, meu Deus, sanguíneas. Aí tive que buscar no dicionário. Temos obrigação. Sanguíneas são pessoas alegres, meus irmãos. Pessoas de bem com a vida, certo? Outras mais fleumáticas, pessoas totalmente indiferentes, não sabe se tá bom, se tá ruim, para ela tanto faz. Pessoas apáticas mesmo. Pessoas coléricas é aquela pessoa briguenta, abusada o tempo todo. Né? Ou melancólicas, aí os melancólicos, tristes, né? Sem interesse. E os melancólicos já podem até se enquadrar no início de tipo de depressão. Mas todos esses 4 perfis aí, né, têm o compromisso comum de crucificarem a carne e andarem no Espírito. Você está entendendo o que ele está querendo dizer aqui? Que esses 4 perfis são 4 perfis de pessoas que estão hoje dentro da igreja, das igrejas. E essas 4 pessoas têm um compromisso comum. Qual é? Rever, se enquadrar, eu sou mais o quê? Eu sou o quê? Eu tenho que deixar de ser um desses 4 aqui e começar a agir de acordo com o que Jesus Cristo espera de uma pessoa salva, de uma pessoa transformada, de uma pessoa arrependida. Vamos lá? O ponto 1, subtópico 1, longanimidade, um fruto do Espírito, né? Então ele diz que longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Em termos gerais, longanimidade significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Eita Jesus, como é difícil. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Como é que a pessoa libera perdão para uma coisa que ele nem fez, hein? Como é isso, hein? Como é que ele libera o perdão para uma coisa que ele nem fez, que na verdade nem foi ele que originou?
E eu lembrava muito de ia contar isso para vocês, porque quando o Senhor me alcançou e dentro da transformação e amadurecimento que eu fui buscando, chegou uma hora que o Espírito Santo disse, e aí? Aí me encontrei com umas pessoas que aparentemente a gente tinha tido um atrito ainda antes de eu ser cristão, né, de voltar para os caminhos do Senhor. Ele disse, e aí? Aí está pregando agora a transformação, né, Miliano? O Espírito Santo dizendo, não, está pregando transformação, está tudo muito bem, está tudo muito mal. E aí, a situação com aquelas pessoas que, de vez em quando, você se encontra, né, passa, aí você é transformado, a outra pessoa tudo bem, talvez ela nem conheça a Cristo, mas você que transforma a Cristo, você não pode ser falso. Longânimo não é falsidade não, viu? Cuidado aí para não misturar. E também não foi fácil não, meu irmão. Pedi muito a Deus, eu disse, meu Deus, então me dê uma oportunidade. Aí, como estávamos morando em cidades diferentes, algumas dessas pessoas, tem a mensagem. Peguei as redes sociais, e claro, no privado, mandei uma mensagem e disse que se a pessoa não quisesse responder, mas que a partir daquele momento eu queria pedir perdão por tudo que fiz, por toda a situação constrangedora que estava, né, entre nós. E aí aproveitei para pregar, porque a palavra que eu estou vivendo diz isso, e que uma pessoa transformada precisa mostrar isso. Então, se você, né, meu amigo, agora, pelo menos é assim que eu o tenho, não se sentir, né, confortável em me dizer alguma palavra, fique na paz. Mas saiba que a partir de agora eu não tenho nenhum rancor, não tenho, nossos problemas foram resolvidos, foram apresentados àquele a qual eu agora sirvo. E amém. Foi assim, meu irmão. Teve que ser assim. Teve que ser assim. E tenho continuado pedindo ao Senhor para continuar revelando se ainda existem mais pessoas, que provavelmente existem, para que eu continue tomando a mesma condição. E é como eu estou lhe dizendo, nem todas as vezes eu fui aquele que gerou o conflito, não. O conflito foi gerado pelas outras pessoas. É o que a longanimidade diz, né? Vou até voltar aqui para nós vermos. Em termos gerais, longanimidade significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Mas eu li aqui, ó, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor. Lá vem o princípio basilar, o amor. Sem o amor, por isso que ele é o princípio, ele é o primeiro de todos. Requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo Jesus. Só queria ler aqui, que foi onde eu disse que disse aqui, ó. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Você vai liberar perdão a quem lhe ofendeu. Foi nem às vezes, por vezes, você que ofendeu a pessoa, mas a pessoa que te ofendeu e você, pelo fato de ser transformado, de viver uma transformação, de mudança de vida e de dar fruto, de ser longânimo, você vai liberar o perdão em nome de Jesus àqueles que lhe ofenderam. Assim como o Senhor Cristo, tem até no Pai Nosso. Perdoamos a quem nos tem ofendido. Eita, Espírito Santo maravilhoso. Quando estava estudando a palavra, não precisava dizer isso não. E você diz isso da boca para fora quando ora ou reza o Pai Nosso. Perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que perdoa mesmo? E nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que perdoa mesmo, hein? Vamos voltar, meu irmão. Vamos voltar aqui. Subtópico 2. Suportando uns aos outros. Durante a jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Não é verdade? Muitas, é verdade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor.
teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Você sabe, não sei qual o nível de amadurecimento que você já desenvolveu com Cristo, né? Com Deus através do Filho, através de Jesus Cristo, que foi aquele que lhe deu a condição de salvação. Mas na igreja existem várias pessoas que estão em... Gente que está tomando leitinho, como diz a história. Gente que está 50 anos dentro da igreja, mas nunca amadureceu. Nunca parou para, de fato, refletir na palavra. Se brincar, sabe ali a Bíblia de cós salteado, como se tivesse lido um livro de romance. E existem pessoas que, pela graça, pelo reconhecimento do Senhor, eu até me coloco nessa situação, não como soberbo, mas pela humildade, né? Pela misericórdia que ele teve comigo, porque eu neguei Cristo, assim como Pedro, eu neguei Cristo por 3 vezes também, tá certo? Pela infinita misericórdia, parece que das outras vezes que eu até passei mais tempo dentro da igreja, agora vai fazer 2 ou 3 anos, ele já está me dando uma condição de amadurecimento. Ele, o Espírito Santo, está me dando uma condição de amadurecimento e entendimento na palavra dele. Coisas que, quando eu entrei a primeira vez na igreja evangélica, acho que 17, 18 anos, né, coisas que eu só vim de fato entender agora, aos 43. E a gente tem que suportar esses fardos. Ele diz aqui mesmo, dentro da própria igreja, são fardos. Infelizmente, pessoas que não querem amadurecer, que querem estar dentro da igreja, muitas vezes como uma instituição, querem estar lá para bater ponto, né, para cumprir um rito social. Tem muita gente assim também na igreja, que quer para cumprir um rito social. Pessoas altamente carnais, que infelizmente não, ou nunca tentaram pôr em prática, né, o que a gente está colocando aqui como atributos do Espírito, e só fazem seguir aquela tabela lá de obras da carne, pela misericórdia. Misericórdia. Mas está aqui, a longanimidade vai ser colocada à prova agora. Vai ser colocada agora à prova. Que fardo, nós temos que levar esse fardo. A palavra precisa ser disseminada, né? A palavra de salvação e de transformação precisa ser disseminada. Até para essa pessoa mesmo que é resistente, coração duro, que não quer entender. Mas ela precisa entender. Deixa ela pensar que eu sou um trouxa, que eu sou um mané, isso é um mané, eu faço com ele. Estou faltando, já dá uma tapa na cara dele e ele, meu Deus do céu, a paz do Senhor, minha amada, está precisando de alguma coisa, Jesus é contigo, vamos orar, eu quero orar pela senhora, né? É assim, meu irmão. É assim, não é na falsidade não, viu? Se for na falsidade, vai pecar. Nem adianta. Não adianta mentir que é longânimo não, viu? Fingir que é longânimo não. Ou o cabo é longânimo, ou não é. A verdade é essa. Não tem como. Você pode fingir para o outro. Mas para aquele lá, ó, não tem como não. Vamos para frente. Subtópico 3. O perdão como premissa do amor, né? Do princípio basilar. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. A tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Em virtude altruísta, né? Altruísmo quer dizer aquele que pensa primeiro nos outros do que em si mesmo. Isso é ser altruísta. É um princípio, vamos dizer assim, coletivo. Eu penso primeiro na coletividade, no bem da coletividade, né, se aquilo vai trazer aspectos positivos, crescimento para a maioria, do que individualmente para mim. O que é que adianta ser bom para mim e não ser bom para a maioria ou não ser bom para todos? Isso é ser altruísta, pensar nos outros. Então, é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Tá certo? Aí tem gente que quer ser respeitado, mas nem se dá respeito, aí tem isso também, e nem muito menos respeita os outros, mas quer ser respeitado.
quer ser perdoado, mas não dá perdão àquele outro que você ofendeu. É bom, né? E é fácil, né? Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Aí nós até colocamos aqui, quanto mais institucionalizada for essa igreja, né, e preocupada mais com a imagem dela, da própria igreja, né, do que a de Cristo, isto se refletirá mais. São igrejas que estão preocupadas em mostrar que estão crescendo de forma concreta, visual, para o mundo lá fora, mas mostrar para o mundo e para aqueles que precisam ser salvos que Cristo também está crescendo, pelo menos proporcionalmente ao que está crescendo fisicamente, né? Quando fisicamente, crescer fisicamente, estruturalmente, ele sobrepõe a, de fato, o crescimento espiritual através de Jesus Cristo, certo? Então, esses poderes aqui, esses conflitos, né, essas questões de perdão, elas acontecem com menos frequência, porque para aqueles que são carnais e querem status, querem poder, querem foco, né, querem aparecer, a palavra é essa, então, esse tipo de igreja é perfeita para quem tem apenas essa visão, né? Esse objetivo de querer aparecer, querer mostrar um grande lá dentro. Não é? Quando Cristo, a imagem de Cristo, a pessoa de Cristo, ela sobrepõe a qualquer outra, quando Cristo é primeiro lugar, tá certo? A igreja pode crescer, pode ganhar status do tamanho de uma cidade, mas se Cristo é maior do que ela, meu amigo, pode ter certeza que as situações de conflitos, essas condições de irmãos não discipulados, de irmãos que estagnaram, que pararam no caminho da fé, que querem viver, né, uma religiosidade mesmo só até ali, só importa eu viver até aqui, né, eu nem preciso ser mais nem ser menos que eu estou salvo, isso aí tudo vai mudar. Porque aquele que de fato percebe que esse caminhar é um processo contínuo até a volta do Senhor Jesus Cristo, se assim ainda estivermos fisicamente vivos neste mundo, não é? Ele percebe que todo dia é um desafio, todo dia é uma situação real para pôr em prática aquilo que você está construindo diariamente, aquilo em busca a perfeição, a santidade que o Cristo diz na Bíblia, né? Sede santo porque eu sou santo. Amém? Vamos concluir. A longanimidade é qualidade produzida pelo Espírito, que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. A nossa conclusão, nós vimos, né, nessa lição, que o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade, para garantir a unidade e fazer desaparecer as dissensões dentro da igreja, no caso que ele está falando, né? Falou para a igreja de Éfeso, está falando para a nossa também. Mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, aí a mansidão precede a humildade e a longanimidade também a mansidão e a humildade. E todas essas três estão atreladas ao princípio basilar, que é o amor. Então, quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem, não é? Então, meu amado, desde já, eu quero agradecer, certo, por você estar conosco em mais uma lição da nossa escola dominical. Lembrando que estamos bem pertinho de concluir a nossa revista. No próximo final de semana estaremos ministrando a lição 12, a conduta do crente em relação à família, também vinculada à carta de Paulo aos Efésios. Amém? Então, que você tenha um domingo de paz, tá certo? Não deixe de orar, de pedir ao Senhor, de louvar e agradecer a Jesus Cristo, porque por meio de Jesus Cristo, você agradecer por meio de Jesus Cristo, você está glorificando ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Amém? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde.
Fica na paz.